Hoje vamos falar da democracia de Atenas e o nascimento da política ocidental. Atenas, no século V a.C., é frequentemente lembrada como o berço da democracia. Mas o que exatamente isso significa e como a forma de governo que eles inventaram moldou o que entendemos por política hoje? A democracia ateniense não surgiu do nada. Antes disso, Atenas era governada por reis e, mais tarde, por uma aristocracia que detinha o poder. No entanto, com o crescimento da cidade-estado e a insatisfação da população com as elites, reformas começaram a ocorrer. Foi então que surgiram figuras como Solon e Clístenes, dois dos grandes reformadores que pavimentaram o caminho para o sistema democrático. Clístenes é considerado o pai da democracia. Ele reorganizou a estrutura política de Atenas, criando um sistema onde o poder não estava concentrado nas mãos de poucos, mas distribuído entre os cidadãos. E isso é o primeiro ponto importante. Em Atenas, cidadão significava ser um homem, livre e ateniense. Mulheres, escravos e estrangeiros não participavam desse sistema, o que é uma limitação importante que devemos reconhecer quando falamos da democracia ateniense. O grande diferencial desse modelo foi a ideia de isonomia, ou seja, a igualdade perante a lei. Qualquer cidadão poderia participar diretamente das decisões políticas, votar em assembleias, propor leis e até ser escolhido por sorteio para cargos públicos. Era um sistema de democracia direta, algo muito diferente das democracias representativas que conhecemos hoje, onde elegemos políticos para decidir por nós. A famosa eclesia, a Assembleia Ateniense, era onde as decisões sobre guerra, economia e questões internas eram tomadas por voto direto dos cidadãos. E o Conselho dos 500, sorteado anualmente, ajudava a organizar as leis e os debates. Esse sorteio era uma maneira de garantir que qualquer cidadão, rico ou pobre, pudesse ter uma chance de participar do governo. Mas a democracia ateniense não era apenas um sistema político. Ela refletia uma nova maneira de ver o mundo, a ideia de que a comunidade deve tomar decisões em conjunto, e que o poder não pode estar concentrado nas mãos de poucos. Isso era revolucionário para a época e influenciou profundamente o pensamento político ocidental. A democracia de Atenas, é claro, não era perfeita. Como mencionado, excluía muitas pessoas da participação, e a própria cidade-estado acabou sucumbindo às guerras e à instabilidade interna. Mas a ideia sobreviveu. Filósofos como Aristóteles e Platão estudaram e criticaram a democracia ateniense, o que alimentou debates políticos que ressoam até hoje. Séculos depois, o modelo ateniense inspirou pensadores do iluminismo e serviu de base para as democracias modernas. A ideia de participação popular e de igualdade perante a lei, princípios fundamentais nas constituições de muitos países, pode ser traçada até os tempos de Atenas. Embora o sistema tenha suas falhas, ele representou um enorme avanço para a época. O fato de os cidadãos comuns poderem debater e votar sobre as leis que regiam suas vidas era revolucionário. Isso criou uma cultura de envolvimento cívico que se tornou parte essencial da vida pública em Atenas. Outro ponto fascinante é o papel da retórica e da oratória nesse contexto. Em Atenas, a capacidade de falar bem em público se tornou uma ferramenta de poder. Qualquer cidadão poderia se levantar na eclesia e propor uma ideia, mas a habilidade de convencer os outros se tornou crucial. Os grandes oradores da época, como Péricles, foram capazes de moldar a opinião pública e influenciar decisões cruciais para a cidade-estado. Isso demonstra como a política em Atenas não era apenas sobre leis e estruturas, mas sobre o poder da persuasão, algo que ressoa fortemente na política moderna. A democracia ateniense também tinha suas instituições de controle. Por exemplo, os ostracismos, que permitiam que um cidadão fosse exilado da cidade por 10 anos se fosse considerado uma ameaça à democracia. Era uma maneira de proteger o sistema de tiranias emergentes. Curiosamente, essa prática mostra o quão conscientes os atenienses eram dos perigos do poder absoluto, algo que continua a ser uma preocupação nas democracias contemporâneas. Atenas enfrentava desafios constantes para manter essa democracia viva, especialmente em tempos de guerra. Durante a Guerra do Peloponeso, contra Esparta, a fragilidade da democracia ateniense ficou evidente. Esparta, que representava o oposto da democracia ateniense, era uma sociedade militarizada e oligárquica, onde poucas famílias detinham o poder.
A guerra entre essas duas cidades-estado simbolizou um choque de sistemas políticos opostos, com consequências duradouras para o mundo grego. Mesmo depois da queda de Atenas como potência, o legado da democracia permaneceu. Filósofos como Platão e Aristóteles criticaram ou refletiram sobre os limites do sistema, mas também o estudaram profundamente, fornecendo base teórica para o desenvolvimento de formas de governo ao longo dos séculos. O modelo ateniense, embora direto e participativo, influenciou tanto os defensores da democracia quanto seus críticos. Quando pensamos no impacto duradouro da democracia ateniense na política ocidental, basta olharmos para a Revolução Americana e Francesa, onde as ideias de governo representativo e poder do povo foram retomadas com força. As instituições modernas, como parlamentos e congressos, são, de certa forma, descendentes da Assembleia Ateniense. A própria ideia de cidadania e de direitos iguais, que hoje é um pilar das democracias ocidentais, encontra raízes no pensamento grego antigo. O direito desempenhou um papel central na democracia ateniense e foi fundamental para garantir o funcionamento desse sistema. Em Atenas, o conceito de isonomia, que significa igualdade perante a lei, era um dos pilares da democracia. Isso refletia a ideia de que todos os cidadãos, homens livres atenienses, deveriam ter os mesmos direitos e deveres legais, independentemente de sua riqueza ou status social. Na prática, o direito ateniense se manifestava através de diversas instituições que regulavam a vida pública e privada dos cidadãos. O funcionamento da democracia dependia muito das leis, que eram debatidas e decididas coletivamente pelos cidadãos na eclesia, a Assembleia. Era na Assembleia que se discutiam e votavam leis, decretos e tratados, além de decisões importantes como ir à guerra ou firmar alianças. Esse envolvimento direto dos cidadãos na formulação das leis mostra como o direito estava profundamente enraizado na vida política da cidade. Outra instituição fundamental no campo jurídico ateniense era o Tribunal Popular, ou Elieia, onde qualquer cidadão podia ser sorteado para atuar como juiz. Isso reforçava a ideia de que a justiça não deveria estar nas mãos de uma elite ou de um pequeno grupo, mas que o povo como um todo tinha o direito e o dever de participar da aplicação da lei. Os julgamentos eram realizados de maneira pública, e os casos variavam desde disputas privadas até questões de grande importância política. Esse aspecto do sistema jurídico mostra como os atenienses entendiam o poder do direito não apenas como um instrumento de controle, mas como uma forma de envolver os cidadãos na justiça e na administração da cidade. O sorteio dos juízes ajudava a prevenir a corrupção e o favoritismo, e o fato de os julgamentos serem abertos ao público promovia a transparência. O papel do direito também se expandia para mecanismos de controle do poder. Uma dessas ferramentas era o já mencionado ostracismo, um processo legal pelo qual os cidadãos podiam votar para exilar um indivíduo por 10 anos, caso ele fosse considerado uma ameaça à democracia. Isso não envolvia um crime legal propriamente dito, mas era uma maneira de proteger o sistema democrático de possíveis tiranos ou de políticos que pudessem concentrar poder demais. Por outro lado, existiam leis que regulavam tanto a vida pública quanto a privada. Elas abordavam desde as funções políticas até questões como o casamento, a propriedade e as dívidas. Um exemplo claro disso foi a reforma de Solon, um dos primeiros grandes legisladores atenienses, que aboliu a escravidão por dívidas e instituiu um novo código de leis que favorecia a estabilidade social e política. As reformas jurídicas de Solon e Clístenes, aliás, mostraram que o direito em Atenas não era estático. Ele se adaptava às necessidades da sociedade, evoluindo à medida que novos desafios surgiam, como a distribuição de terras, os direitos das classes menos favorecidas e as tensões internas. Finalmente, o impacto do direito ateniense sobre o pensamento ocidental foi profundo. Muitos dos princípios que surgiram naquela época, como a igualdade perante a lei e a participação cidadã na criação das leis, ainda formam a base do pensamento jurídico moderno. As democracias contemporâneas, com seus sistemas de tribunais independentes, direitos civis e a participação popular no processo político, seguem ecoando os ideais estabelecidos em Atenas. A democracia ateniense foi uma experiência única, onde o poder realmente estava nas mãos dos cidadãos. Embora limitada a uma parcela da população, o conceito de participação direta nas decisões e a igualdade perante a lei representaram um salto revolucionário para a política. Esses princípios, ao longo dos séculos, serviram como base para o que hoje entendemos como democracia.
O impacto da democracia de Atenas foi muito além das fronteiras da Grécia. Ela inspirou pensadores, revolucionários e líderes que ajudaram a moldar as democracias modernas. A ideia de que o povo deve ter voz ativa no governo e que as leis devem ser criadas e aplicadas por todos são conceitos fundamentais que continuam a ressoar nas sociedades ocidentais. E, claro, não podemos esquecer o papel essencial do direito nesse sistema. Em Atenas, a justiça era uma responsabilidade coletiva. As leis eram debatidas e votadas pelos próprios cidadãos, e os tribunais populares garantiam que o poder não estivesse concentrado nas mãos de poucos. O direito serviu como um mecanismo de equilíbrio e controle, protegendo o sistema de abusos e garantindo que a democracia permanecesse viva. Mesmo com suas falhas e limitações, o legado de Atenas é claro: as bases da política ocidental e do direito moderno foram plantadas ali. E ainda hoje, quando falamos de democracia, liberdade e justiça, estamos, de certa forma, revisitando os ideais e os desafios que surgiram naquela pequena cidade-estado, há mais de 2 milênios. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos. Deixe seu comentário, seu like para ajudar ao vídeo a chegar a mais pessoas.